Fala pessoal, Juan aqui, direto do Ignite, Escola de Ministérios de Jesus, Escola de Ministério de Mark Vega, de Pastor Edivaldo. E eu quero falar um pouco aqui sobre alguns temas, né? Tá bem calor aqui, o sol tá quente, por isso que eu tô com esse chapéu aqui, para não pegar tanto sol na cara. E eu tô especificamente aqui no local onde eu geralmente faço meu momento de oração à noite, debaixo dessa árvore aqui. É uma árvore bem bonita, eu não vou mostrar aqui que vai dar trabalho. E a gente vai falar aqui sobre amor, sobre pressa e sobre comunhão com Deus. Estou aqui com umas anotações de algumas aulas que a gente teve. E para começar, vou fazer a seguinte afirmação: o oposto do amor é a pressa. Porque quando você ama alguma coisa, ou quando você ama alguém, você quer passar tempo. Quando você ama o seu celular, você quer passar tempo com o seu celular. E você fica um tempo ali utilizando ele e usufruindo do seu celular. Se você ama uma pessoa, você vai querer passar tempo com essa pessoa. Não é o tempo todo, às vezes a gente enjoa, mas por via de regra, é normal que quando você ame alguma pessoa, você queira passar tempo com essa pessoa, o máximo de tempo possível, né? E você já sabe aonde que eu quero chegar, né? Quando nós amamos a Deus, a gente vai naturalmente ter o desejo de passar bastante tempo com Deus, bastante tempo em oração, bastante tempo se relacionando, obedecendo, lendo a palavra para conhecer o caráter de Deus, a missão de Deus, enfim. Então, é uma prioridade de Deus, hoje é uma prioridade de Deus que a gente tenha comunhão com Ele, mais do que ministério, mais do que fazer boas ações. Deus quer que cada um de nós, seres humanos, cuiabanos, tangaraenses, mato-grossenses, brasileiros, tenhamos comunhão com Deus. Deus quer que seu povo tenha comunhão e tempo de relacionamento com Ele, né? Mais importante do que os dons na nossa vida é a presença de Deus. Mais importante do que a gente ter o dom de curar, o dom enfim, de pregar, de ministrar, de tocar um violão, de cantar uma música, é o dom da presença de Deus, né? De estar na presença do Senhor, né? Não é que Deus não esteja presente em um momento e não esteja presente em outro. Deus é onipresente. Ele, a todo momento, ele está sempre do seu lado. Ele está sempre do seu lado, mesmo quando você acha que não está. Só que a diferença é que às vezes a gente não percebe que Deus está do nosso lado. E estar na presença de Deus é justamente isso, é ter essa comunicação com Deus. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, e ter esse momento de oração e expor as suas coisas para Ele, né? Então, às vezes a gente foca muito na bênção de ter um pastor e não esquece da maior bênção, que é estar com um pastor, né? Do que eu estou falando? Estou falando do Salmo 23. Lembra que no Salmo 23, muito conhecido por crentes, por não crentes, todo mundo conhece o Salmo 23. O Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma coisa que a gente aprendeu com o pastor Moabes aqui é que a gente entende errado o que significa esse texto, esse verso em específico, né? Quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente entende errado porque a nossa tradução, ela meio que dá uma oportunidade ali da gente interpretar errado, interpretar diferente da forma como o texto realmente quer passar. E é interessante que no inglês esse texto ele fica, desculpa a minha pronúncia aí, mas no inglês é The Lord is my shepherd and I shall not want. E encerra por aí. O que significa? Eu vou traduzir da forma mais pura aqui: o Senhor é o meu pastor e eu não vou desejar. O texto só está falando que se Deus é o seu pastor, você não vai desejar nada, mano. Tô com medo de cair isso aqui, o tripé, porque começou a ventar muito aqui. Eu vou pausar aqui só para esperar esse vento passar um pouco. Deu uma melhorada aqui, então bora continuar. Então o Salmo 23 ele está falando justamente disso, né? Que o Senhor é o meu pastor e eu não vou desejar. Ou seja, não é que eu não vou ter mais a necessidade enfim, coisas secundárias. Só que quando você tem Deus como seu pastor, essa figura do seu pastor, ele é o seu pai, ele é quem cuida de você, ele é o teu salvador, é o teu ajudador.
É como se você, vamos supor, um exemplo, quando você está com fome de comer alguma coisa específica, um tipo de doce, alguma coisa, enfim, tanto faz. E você está com aquele desejo de comer aquela coisa. E aí passa um tempo, você vai lá e come outra coisa. Só que você come uma coisa mais nutritiva, um arroz, um feijão, uma carne, uma mandioca, toma uma coca. Mas você queria comer um chocolate. Só que você comeu tanto e você ficou tão saciado daquela comida, que ela foi mais nutritiva, ela foi mais perfeita para você, que você nem liga mais pro chocolate, você nem quer mais comer chocolate, porque você já está satisfeito. Então, o texto está dizendo basicamente disso, né? De um modo espiritual, né? Que quando nós temos Deus como nosso pastor, o meu celular superaqueceu aqui e parou de gravar, mas é isso, né? Quando a gente tem Deus como nosso pastor, a gente não deseja mais enfim, coisas para suprir a nossa necessidade espiritual. Quando a gente tem essa necessidade suprida em Deus, né? A gente se sente satisfeito, a gente não vai querer mais. Inclusive, essa é a estratégia para vencer o pecado, né? A tentação é um problema recorrente, principalmente no meio da juventude de uma igreja. E às vezes, o que essas pessoas precisam? Não precisa daquele legalismo, daquele moralismo, daquela imposição. Não. Você se sujeita a aprender a se satisfazer em Deus, você se sujeita a aprender a ficar, sabe, e de ficar satisfeito naquele momento de oração. Ele vai olhar para pornografia, vai olhar para masturbação, ele vai olhar para luxúria, ele vai olhar para fornicação e vai falar: eu não preciso mais, eu tenho meu tempo de oração com Jesus aqui, eu tenho meu tempo de oração com Deus, eu venho aqui, eu fico debaixo dessa árvore aqui, eu fico satisfeito. Eu não preciso mais ficar recorrendo a todas essas coisas, né? Eu me sinto satisfeito, né? Psicologicamente é muito mais fácil você substituir uma coisa do que remover uma coisa. Então é muito melhor você tentar substituir a sua satisfação por coisas aí que estão te prejudicando pela satisfação em Deus, do que você tentar simplesmente remover o que está te afligindo, os seus vícios, remover aquelas coisas que estão te prendendo, que estão te segurando ali. Fique satisfeito em Deus, meu irmão. Começa a buscar Deus em oração, né? E falando em oração aqui, eu preciso expor um pouco sobre o que é oração, já que eu mencionei a oração e eu estou falando de oração o tempo todo aqui, né? Oração é o seguinte, cara. Oração não é um momento exclusivamente para você pedir coisas a Deus. É importante que você peça, mas isso tem um propósito específico, né? Vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Deus, ele conhece a nossa necessidade, ele já sabe do que a gente precisa antes que a gente realmente vá pedir para ele. Quando eu vou pedir para Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de recurso para sustentar minha família. Deus já sabe que você está precisando disso. Deus sabe que isso está te afligindo. Mas às vezes Deus quer que você se alinhe com o propósito dele. Às vezes Deus quer que você faça uma coisa específica, mas você está com a cabeça em outro lugar. E a oração é o lugar onde ele vai comunicar a vontade dele para você. E aí você fala: é isso. Porque Deus é um Deus justo, Deus é gentil, Deus não vai te forçar a barra em nenhum momento. Então ele vai tentar te convencer. Deus, ele vai argumentar para você. Ele vai dizer ali naquele momento de oração: filho, quero que você faça isso, e é o melhor para você. E Deus sempre tem o melhor para a gente, né? Só que a gente às vezes não conhece o melhor de Deus, a gente não conhece a vontade de Deus, e a gente vai confundir a nossa vontade, que a gente acha que é perfeita, com a vontade perfeita de Deus. A gente tem a nossa lógica humana de olhar para as coisas, mas Deus tem uma lógica muito mais perfeita, né? Então a oração é sobre um acordo com Deus, é alinhamento com a vontade de Deus, né? Então é que nem acordes musicais, sabe quando você vai tocar um violão? Cada nota precisa estar perfeitamente alinhada, precisa ser notas específicas para soar um acorde, uma nota inteira, cheia, bonita, que você vai ouvir, vai ser gostoso de ouvir. É assim, a vontade de Deus, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, e é na oração que Deus trabalha no nosso coração, na nossa mente, para que a gente tenha para que a nossa vontade seja parecida com a vontade de Deus. E um texto que fala sobre isso é o Salmo 37, que as pessoas muitas vezes também interpretam errado, que é o Salmo 37, o verso 4. Ele diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas peraí, então Deus, ele vai estar dizendo aqui que ele vai satisfazer as minhas vontades pessoais, os desejos que eu quero, esse carro específico que eu quero, isso aqui que eu quero, isso aqui? Não.
O que ele está dizendo aqui basicamente é praticamente uma continuação do Salmo 23. Agrade-se do Senhor é o que? É você se satisfazer, justamente isso que eu estava falando, é você estar satisfeito, você se agradar em agradar a Deus. Quando você fica satisfeito em fazer a vontade de Deus aqui na terra, você obedecer a Deus aqui, cara. Eu estou fazendo o que Deus está pedindo e eu estou me sentindo satisfeito, eu estou me sentindo preenchido. Essa é a minha felicidade. E aí, a continuação, e ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Aquilo que eu estava falando. Eu estou cheio de desejo. Eu estou querendo esse carro, eu estou querendo esse dinheiro, eu estou querendo essa mulher, eu estou querendo isso, aquilo. Aí, a minha satisfação, peraí, eu vou parar de tentar me satisfazer, agora eu vou tentar satisfazer a vontade de Deus. Então, quando você deseja fazer isso, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Você vai conseguir executar a vontade de Deus porque Ele vai te ajudar. Nisso que você executou a vontade de Deus, pum! Você vai se sentir automaticamente satisfeito. E aqueles desejos que você tinha lá atrás, não é que você vai parar de desejá-los, mas é como se eles vão perder a força, eles vão perder a voz no seu coração e na sua mente. Sua mente vai ficar vidrada assim, Deus, nossa, eu fiz a vontade de Deus aqui. Eu fiz a oração que Deus pediu para me fazer. Eu falei o que Deus queria que eu falasse. Eu estou satisfeito nisso agora eu não quero nem saber mais dessas coisas aí que eu estava querendo. Isso aí é balela, isso aí é bobeira. É sobre isso que o texto está falando. Eu falei na minha linguagem aqui, toda errada, mas é o que o texto está falando basicamente, né? Então, oração é isso. Oração é você estar alinhado com a vontade de Deus. Oração não é sobre ficar pedindo coisas para Deus. É claro que a oração é um dos melhores lugares para se pedir coisas. É melhor do que você pedir coisas aí fora. Mano, melhor do que... É importante você conversar com seus amigos quando você está com um problema. Mas conversar com Deus é outros 500. Conversar com Deus é diferente, porque Deus ele tá vendo de uma forma que nenhuma pessoa na sua vida, nem os caras que te conhecem há muito tempo, vai poder ver. Ele tem uma perspectiva maior, mais perfeita, porque ele conhece o teu começo, o teu meio, ele conhece o teu fim. Ele que criou o propósito da sua vida. Então, por que você vai às vezes recorrer a outras pessoas quando você pode recorrer a Deus, né, no momento de oração? E essa recorrência, esse lance, né, de falar com Deus quando você está com um problema, faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui, no fim das contas, para viver esse relacionamento com Deus. As outras coisas, o ministério, o ir cantar, o ir pregar, o ir fazer aquilo, isso é um meio, sabe? Às vezes é Deus querendo alcançar outras pessoas para que tenha isso que você vai estar fazendo, né, depois desse vídeo aqui, que é o momento de oração. Esse momento de oração, esse momento devocional, lembre-se, é o fim, é a finalidade. É isso que Deus quer. E as outras coisas são um meio. Amém? E eu agradeço aí. Eu espero que eu tenha sido minimamente aí coeso. Aí, espero que tenha dado para entender. E eu acho que eu vou estar gravando mais vídeos aí futuramente. E é isso aí. Vou tirar o chapéu aqui. E tamo junto, galera. Obrigado aí. Como que finaliza o vídeo? É só finalizar, né? Falou então.